Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai. Nós queremos, em primeiro lugar, nesta hora, nesse domingo, glorificar a Ti, Senhor, em adoração, reconhecer toda a Tua glória, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador. E é o Criador de todas as coisas, do visível e do invisível, do material e do espiritual. Assim, Pai, nós agradecemos por tudo, agradecemos porque o Senhor também nos chamou para fazermos parte do Teu povo, para podermos, Pai, pertencer assim à Tua obra, à Tua igreja. O Senhor tem nos chamado para a salvação. Por isso que, em primeiro lugar, agradecemos por tudo isso. Rogamos a Ti, ó Pai amado, agora, diante da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, e que possamos, Pai, absorver 100% daquilo que o Senhor quer nos dar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, neste serviço divino. Também, Pai, ajude a todos os enfermos, aos idosos, Pai, aqueles que estão num hospital, numa UTI, aqueles que foram ou serão operados. Enfim, Pai, guia a mão dos médicos, abençoe e ajude estas almas. Ajuda, Pai, aqueles que se afastaram da Tua casa, do Teu caminho de fé. Ajuda-os, Pai, que possam retornar. E, Senhor, deixa-nos agora estar em comunhão com todo o Teu povo e com os Teus servos, com nossos apóstolos e servos. E deixa-nos viver uma hora cheia de muita paz e benção. Te rogamos isto em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, primeiramente queremos dar as boas-vindas a todos na casa do Senhor, neste serviço divino. A palavra que temos para este serviço divino de hoje está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 13, e que diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Até aqui, amados. Amados irmãos, hoje nós temos um serviço divino que é o último serviço divino do ano eclesiástico, né? É o último domingo de novembro, portanto é o último serviço divino desse ano eclesiástico, do calendário eclesiástico, né? No próximo domingo começam os domingos de advento, né? Então, esse serviço divino é um serviço divino, podemos dizer assim, que tem um marco, né? Que tem um ponto na nossa concepção do tempo, na nossa contagem do tempo. E essa palavra que nós temos do apóstolo Pedro é uma palavra que fala sobre um tema muito importante para a nossa fé, que está ligado à escatologia. A escatologia é a ciência que estuda os acontecimentos dos últimos tempos, sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo, né? Sobre a conclusão, a terminação da obra de Deus. Então,
o apóstolo Pedro ele fala aqui: mas nós, segundo a sua promessa, segundo a promessa de Deus, aguardamos os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça de Deus. Então, essa promessa que nós aguardamos, que é o centro da nossa fé, é a coluna central. É por causa disso que nós buscamos a Deus, que nós buscamos a casa de Deus, que nós buscamos o serviço divino, buscamos a palavra de Deus, né? Porque nós queremos ser contados entre os salvos, entre esses que aqui o apóstolo Pedro fala, nós, ele está se referindo a ele e a todo o povo de Deus, aos servos, aos apóstolos, né? Aos cristãos. É uma promessa que nós queremos alcançar, que está dirigida para o povo de Deus de todos os tempos, né? Do antigo pacto, do novo pacto. No antigo pacto, no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías, tem uma profecia que Deus enviou através do profeta Isaías, muito importante, e ela está ligada a este tema, a este serviço divino. E inclusive, né, a mensagem desse serviço divino de hoje diz assim: a nossa esperança é viver na nova criação. Essa é a mensagem do serviço divino, né? Alcançar esse novo céu e essa nova terra, né? Viver nessa nova criação. Então tem várias passagens na Sagrada Escritura que falam sobre isso. São profecias e promessas de Deus para o seu povo, que falam sobre isso. Então, lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, vamos ler o que diz aqui. Diz assim: porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Olha que interessante o que Deus falou aqui através do profeta Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos atrás, né? Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Interessante, eu não conhecia, eu não me lembrava dessa palavra, não conhecia, né? Então, não é só no Novo Testamento que se fala de um novo céu, de uma nova terra. O apóstolo Paulo falou muito a respeito disso. No livro de Apocalipse também, no capítulo 21, também fala a respeito disso. É uma palavra maravilhosa, amados irmãos. Essa palavra do profeta Isaías, as palavras que o apóstolo Paulo falou a respeito disso, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, onde ele fala sobre a primeira ressurreição, sobre o novo corpo, sobre o novo céu, a nova terra, né? A nova criação, o tabernáculo de Deus com os homens, é algo maravilhoso, amados irmãos. Isso nos enche de esperança, né? De alegria, de paz, de alento, porque nessa vida, nesse presente século, na vida que nós vivemos e que cada cristão, cada filho de Deus já viveu e ainda viverá, não tem muita esperança. O mundo, a vida é boa para ser vivida, temos motivos para sermos alegres, temos que procurar viver o melhor possível essa vida aqui, esse tempo que Deus nos dá aqui sobre essa terra. Mas sabemos que a esperança não é muito boa, não. Pensando só no material, né? A gente nasce, cresce e vive, enfrenta problemas, a luta pela sobrevivência,
e não é só para os seres humanos, para todos os seres viventes dessa terra, né? Eu creio que na carta aos Filipenses, se não me engano, tem uma palavra que diz que toda a criação sofre com gemidos inexprimíveis. Sofre, né? Porque, amados, realmente não é fácil. É uma luta pela sobrevivência, é a luta pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela competição que existe no mercado de trabalho, enfim, pelas lutas e dificuldades, muitas vezes, e depois quando vem a idade avançada, aí vem as doenças, o corpo já não corresponde mais, a mente começa a ficar esquecida e confusa, e amados, muitos até entram em depressão quando chegam nesse estágio. E tudo isso, amados, são esses gemidos inexprimíveis que a palavra de Deus fala. Por quê? Por causa do pecado, por causa tudo se corrompeu por causa do pecado. Toda a criação, tudo que Deus criou, né, que era perfeito, se corrompeu com o pecado, com a queda do homem, né? Lá, e a gente lê sobre isso lá no livro de Gênesis, no início, na origem de tudo. E nós herdamos tudo isso. E toda a criação sofre. Então, o que nos traz força, alento, esperança, paz, é a confiança nas promessas de Deus. É saber que o Criador, que criou tudo isso que nós podemos ver e sentir e perceber, né, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, tudo isso que nós vemos e contemplamos, que terá um fim. A própria ciência, os cientistas falam, eles falam, o celular o tempo todo vem, né, com informações lá no Google, né, no YouTube, bombardeando a nossa mente e a nossa, o nosso emocional, né, vem bombardeando com notícias preocupantes, né? Terremoto, tsunami, aquecimento global, ameaça de um asteroide atingir a Terra e destruir tudo, o Sol que um dia vai deixar de existir, é uma estrela, assim como toda estrela, ela nasce e depois um dia morre, pode ser daqui a bilhões de anos, mas vai acontecer. Os cientistas falam tudo isso. Então, tudo isso, amados, humanamente, pensando, materialmente, é aterrorizante. É de tirar a paz de qualquer um. Por isso que Deus sabe disso, Deus criou tudo, mas o povo dele não vai ter que passar por isso. O povo dele não precisa passar por essas preocupações. Nós temos as preocupações do dia a dia, né? Conosco, com nossos filhos, com aqueles que nós amamos, com nossas crianças, com nossos jovens, por causa de todos os perigos e ameaças e a violência que existe na rua, a violência urbana, e guerras, rumores de guerras, tanta coisa, doenças que aparecem aí, né, como tivemos a Covid, e realmente foi algo que chacoalhou, né, o mundo, né, a Covid. Então, e a ameaça de outras doenças, de vírus, de coisas, né? Enfim, o maligno, ele usa tudo isso. Para quê? Para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa fé, para tirar a nossa esperança. Ele quer que o ser humano seja fundado lá para baixo, na lama, né? Mas Deus não. Deus quer que nós sejamos fortes, firmes, alegres, confiantes, esperançosos e amados, que possamos viver na fé, na esperança, dia após dia, um dia de cada vez, mas sabendo que o futuro que nos espera é grandioso e glorioso. A nossa esperança não está
como muitas vezes a gente vê também todos os dias aí no celular, que os cientistas estão tentando achar outros planetas, né? Porque sabem que esse planeta aqui também um dia vai ficar inabitável. Então já estão procurando alguma coisa, alguma alternativa para que a humanidade possa continuar existindo. Mas a nossa esperança não está em nada disso, amados. Não está nessa existência física, material. Não. Para os idosos, eu já estou chegando, já estou ficando idoso também, quando a gente olha no espelho e vê que não tem mais cabelo, a beleza já foi embora há muito tempo, começa a aparecer um monte de ruga, artrite, artrose, um monte de doenças próprias da velhice, e a gente vê que esse corpo aqui está ficando velho e está se deteriorando. Eu tenho uma notícia muito boa. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler, ele fala que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorioso, glorificado, indestrutível, imortal, que não envelhece, que não fica doente, que não tem dor nem sofrimento. Então não se preocupem com esse velho, com essa carcaça aqui, isso aqui vai passar mesmo, vai. Mas um novo corpo nós teremos. E formoso, amados, muito formoso. Então, por isso, vai haver uma completa transformação dessa realidade que nós vivemos hoje, que nós conhecemos, que a ciência conhece, que os cientistas estudaram, toda essa realidade que existe no nosso universo, isso será totalmente transformado. Não vai haver lembrança mais disso, nem lembrança vai haver na nova criação. Deus fará nova todas as coisas, amados. Ele fará nova, Então, por um lado, é um assunto muito importante. Nós temos que refletir a respeito disso bastante, porque é o futuro que nós queremos alcançar. Mas, por outro lado, nós podemos descansar em paz, dormir tranquilos, porque a promessa de Deus, que fará tudo novo, que nós viveremos nesse reino de paz, esse reino maravilhoso, o reino de Deus, o reino dos céus, isso é certo, amados, isso nós podemos confiar plenamente. A nossa fé, a nossa esperança está construída em cima disso, desse alicerce, dessa fé, dessa certeza, amados. Então, esse novo céu, essa nova terra, como será que isso vai ser? Como será isso? Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala um pouquinho disso. Vamos ler o que diz aqui. A partir do versículo 50. 1 Coríntios. Capítulo 15. A partir do versículo 50, vamos ler o que diz. Então diz assim: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, a nova criação, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que esse corpo aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte foi tragada, foi derrotada na vitória. A vitória de quem? De Cristo. Ele venceu a morte. E nós somos participantes com Ele dessa luta. A vitória dele nos dará a vitória também. Mas, amados, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer a verdade. Até alguns anos atrás, amados, eu não conhecia assim claramente essa verdade, porque eu não conhecia de fato a palavra de Deus como se deve, como um cristão deve buscar de conhecer. Eu não havia lido toda a Escritura ainda, e eu achava, numa ideia errada, num pensamento errado, que lá no reino dos céus a gente só ia existir a alma, só a nossa alma ia para lá. E não é, que o corpo envelhece mesmo, vai ficar doente, vai morrer, vai virar pó, vai se desfazer. Isso é fato. Mas eu era ignorante, eu não tinha conhecimento dessa palavra que eu acabei de ler, do apóstolo Paulo. Então, o ser humano foi criado por Deus, corpo e alma. Não é só corpo ou só alma. Só a alma não é a criação de Deus, é incompleta, não é um ser humano. E só o corpo sem a alma é pó da terra, é matéria, não tem vida. Por isso que o apóstolo Paulo afirma isso. Esse corpo não vai entrar no reino dos céus, nem suporta isso, não tem como. Um novo corpo, que não vai estar sujeito às leis da física, nem da natureza, nem ao tempo e espaço. Um novo corpo, uma nova criação. Biologicamente falando, amados, ou cientificamente falando, totalmente diferente do que hoje nós concebemos, do que nós conhecemos. É algo novo, algo imortal, indestrutível. Isso, amados, que é interessante. Nós temos que ter consciência disso, Então, por isso, lá no livro do Apocalipse, eu vou ler uma palavra, e que diz assim, no capítulo 21, diz assim o apóstolo João: e vi um novo céu e uma nova terra. Está vendo aí? Jesus mostrou para o apóstolo João aquela profecia lá do profeta Isaías, Jesus mostrou para ele, permitiu que ele visse, e ele viu, e ele escreveu aqui: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, a visão que teve o apóstolo João lá do futuro, mas que já lá no reino de Deus já existe. Lá não existe passado, presente e futuro. Isso não existe lá. Não existe o tempo. Nada do que está lá está ligado ao tempo, ou ao espaço e o tempo, como é no nosso universo, no cosmos. Não, lá está fora disso. Então, ele viu lá já. Ele viu que já a antiga terra, o antigo céu, já não existia mais, e o mar também não existia mais. Ele então viu o novo céu, a nova criação de Deus. E eu, João, vi, ele fala aqui, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa e ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará.
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus, amados, não terá mais que ser representado pelo templo, ou pelos profetas, ou pelos apóstolos. Não, ele não precisará mais será representado por eles, porque ele não existirá mais o templo. Nós estaremos na presença de Deus, definitivamente. Ele não usará mais mediadores para falar conosco, ele vai falar direto conosco. Nós estaremos frente a frente, habitando junto com Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, numa nova criação, num novo corpo. Amados, isso é algo, traz para nós um alento muito grande, uma alegria muito grande. E lá, amados, aqueles que têm o anseio de viver na justiça de Deus, né? Como Jesus falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque estes serão saciados. Ali, amados, o maligno não terá mais influência sobre nós, ele não vai mais nos iludir, ele não vai mais nos seduzir, não correremos mais o perigo de sermos seduzidos pelo maligno, como acontece hoje, o tempo todo, todos os dias. O mundo oferece coisas que seduz os nossos olhos, né? E muitas vezes, amados, nós até deixamos as coisas de Deus em segundo plano, porque estamos envolvidos demais com as coisas do mundo, do presente século, do nosso tempo. Mas, amados, aí já ele não terá mais esse poder, esse domínio, não. Então, nesse último serviço divino desse ano eclesiástico, a palavra que o amado Deus quer colocar no nosso coração é essa alegria, essa fé, essa esperança. Amém. Temos a presença do pastor Henrique conosco e ele também poderá expressar aquilo que tem no coração. Amados irmãos, temos na manhã de hoje uma palavra que quer nos trazer fortalecimento, aumentar a nossa fé, o nosso reconhecimento, a nossa esperança na promessa que Deus tem feito a cada um de nós, e queremos colocar ela em nossos corações e trazer alegria, trazer prazer na espera da promessa de nosso Pai Celestial. A palavra é um consolo para muitos, penso eu naqueles que vivenciam o luto pela perda de um ente querido, ou também naqueles que têm que passar por situações difíceis de saúde do seu corpo, seja enfermidades com tratamentos difíceis, seja situações psicológicas, abandono, injustiça. Sabemos quantas coisas neste mundo pode vir a nos afligir, nos desanimar, nos desmotivar, mas temos no serviço divino o nosso refúgio,
o alimento para as nossas almas, novamente a comunhão com Deus e os irmãos, para poder nos fortalecer, renovar as nossas esperanças na promessa de Deus. Trago sempre no meu coração um testemunho, acredito que muitos de nós já podemos ter ouvido ou vivenciado algo do tipo, em que a despedida de um ente querido, né, chama a atenção daqueles que até então não conhecem a fé nova apostólica, porque a nossa fé na nossa despedida de um ente querido não é um adeus, e sim um até logo, porque confiamos em Cristo, confiamos no seu sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados, confiamos na sua ressurreição, de que Ele é a primícia daqueles que ressuscitarão no dia da sua vinda. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e sabemos que para aqueles que vivenciam o luto, não é um adeus, e sim um até breve. E cada oportunidade na casa de Deus é um encurtamento deste até breve. Ansiamos e aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa certeza, nada pode abalar os nossos corações, a nossa esperança. Por mais difíceis que as situações possam se tornar por sobre essa terra, queremos manter a esperança, queremos manter a fé. E essas forças não é proveniente de cada um de nós, e sim da Trindade do nosso Pai Celestial, que tem o desejo de salvar a todos, e quer manter viva em nossos corações essa esperança. Receber este novo corpo, um corpo onde a doença não alcança, um corpo onde a morte não alcança, onde o maligno não tem mais poder de tentar, de seduzir, de enganar. Aguardamos o retorno de Cristo e cabe a cada um de nós nos esforçarmos, nos empenharmos para fazer parte do grandioso dia da vinda de Cristo. E esse dia requer a nossa dedicação, o nosso empenho. Nosso amado apóstolo de distrito tem uma palavra que ele utiliza muito para os servos e já foi utilizada para os irmãos e deve nos chamar muita atenção. Ele sempre nos diz: desfrute. Quando pensamos isso a respeito da nossa vida de fé, podemos pensar: eu tenho que assistir o serviço divino. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Não queremos ser no intuito, no sentido de uma obrigação, e sim de um desfrutar, que seja prazeroso para nós, que poder ter uma atividade na casa de Deus, poder levar uma palavra de consolo a quem se faz necessário, poder receber o perdão dos pecados e a comunhão com Cristo na Santa Ceia, seja prazeroso para nós. Que possa ser uma alegria nos encontrarmos diante da palavra, para fortalecer a nossa esperança, fortalecer o nosso anseio pela pronta vinda de Cristo, e que a graça de Deus alcance todos nós e nos faça dignos do grandioso dia em que Ele cumprir a sua promessa. Amém. Meus amados irmãos, então essa é a palavra de hoje, é a mensagem de Deus, né, desse serviço divino. Nós queremos seguir sempre nesse caminho de fé, nessa esperança, amados. E orar pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos, e pelos nossos próximos também, para que eles também possam ter a mesma fé, a mesma esperança. Queremos encontrar cada um deles, de todos aqueles que nos rodeiam, daqueles que amamos, tantos quanto pudermos chamar para fazerem parte desse dia. Também temos que sempre nos lembrar disso. Daquilo que também falou o pastor Henrique,
Eu tenho que estar no serviço divino? Não, o verbo está errado. Não é ter, é querer. Né? Eu quero estar no serviço divino. Eu quero compartilhar tudo isso com o próximo, com o meu próximo. Né? Eu quero. Esse querer tem que ser um querer com um nível alto de responsabilidade, mas tem que ser um querer, não uma obrigação, mas um querer, um desejo do nosso coração. Amém. Vamos juntos, amados, nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai, bondoso Deus, te agradecemos, Pai, por este serviço divino, por esta palavra que o Senhor nos tem dado nesta manhã. Ajuda-nos a guardar isso em nosso coração, em nossa mente, e que possamos, Pai, refletir bastante sobre esse tema. É o tema mais importante da nossa fé. Protege-nos também, Pai, nos próximos dias. Protege o teu povo, nossas crianças, nossos jovens. Mais uma vez, rogamos pelos idosos, pelos enfermos, por aqueles que estão no hospital, numa UTI. Guia e abençoe a mão dos médicos e os remédios. E conceda também, Pai, um milagre, a cura, se assim for a tua vontade. E em curto tempo, Pai, manda logo o teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. Te rogamos tudo isto em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Amados irmãos, desejamos a todos um abençoado domingo e que possamos sempre estar unidos, né? Até sempre, e unidos sempre em cada oração. Até sempre, amados.